Spartans! What is your profession? Queres saber qual é a coisa que com maior empenho deves evitar? A multidão. Eu confesso-te sem rodeios a minha própria fraqueza. Nunca regresso com o mesmo caráter com que saí de casa. É-nos prejudicial o convívio com muita gente. Não há ninguém que não nos pegue qualquer vício, nos contagie, nos contamine, sem nos darmos por isso. E nada há de tão nocivo aos bons costumes como ficar a assistir a algum espetáculo, pois é pela via do prazer que os vícios se nos insinuam mais facilmente. Que pensas tu que eu quero dizer? Que regresso mais avaro, mais ambicioso, mais propenso ao luxo? Mais do que isso. Eu venho mais cruel e mais desumano de ter estado em contato com os homens. É forçoso que os imites ou os odeies. Ambas as atitudes, porém, são de evitar. Ou seja, o ponto não é simplesmente que o estoico é esse semideus capaz de nunca ser afetado por nada. Muito pelo contrário. O estoico é aquele que reconhece, em primeiro lugar, como ele é sensível e afetável pelas coisas, e se afasta dessas coisas, para não ficar se prejudicando por elas. Pessoas que têm que conviver com algo injusto e elas acabam dando um jeito na mente delas de, deturpar as próprias ideias e a própria percepção da realidade para conseguir conviver com aquilo, ao invés de simplesmente se afastar. Refugia-te em ti próprio quanto puderes. Dá-te com aqueles que te possam tornar melhor. Convive com aqueles que tu possa tornar melhores. Mas ele vai além disso. Para ele, não é simplesmente a multidão de pessoas. Ele fala também da multidão de autores, como em outras cartas eu já mencionei. Você deve escolher poucos amigos, poucos escritores, poucas ideias, poucos ambientes. Limitar a quantidade de influências às quais você se expõe, justamente porque o estoico reconhece o próprio limite, a própria humanidade. Ele sabe o seu lugar. Ele sabe que é apenas um homem. E por isso, se você quiser emagrecer, você não vai ficar passeando na seção de doces do supermercado. Você simplesmente não vai passar por lá. Isso é o que o estoico vai fazer. É melhor simplesmente passar longe e reconhecer que o melhor dos estoicos tem um corpo semelhante ao do pior dos depravados. A carne é fraca. E um ponto interessante também que ele faz nessa carta é sobre os espetáculos de atrocidades. E dá pra comparar com outras coisas de hoje em dia, né? Mas ele tá falando de quando jogam os homens aos leões, os gladiadores e tudo mais. É uma atrocidade horrorosa. E aí as pessoas que vão lá assistir e se deliciar justificam estarem lá vendo a atrocidade, dizendo: mas ele fez coisas horríveis, ele é um assassino, veja o que ele fez, para justificar que aquilo devia estar acontecendo ali. E o Sêneca responde: beleza, ele é um assassino, mas o que você fez, seu animal, para você estar aqui vendo esse negócio? Qual foi o seu crime para você receber a punição de estar aqui vendo um negócio tão horrível? E eu acho que isso se aplica também num nível menor, talvez. Hoje a gente fica cismando com o crime alheio, entendeu? Como que aquela outra pessoa vai sair impune pelas coisas que ela fez, que absurdo, não pode ficar assim. E você vai ficar remoendo o crime e a situação horrível e a cena horrível na sua cabeça, sendo que você nem fez nada. Foi outro que fez o crime, ele que sofra, ele que lute. Na carta 8, o Sêneca dá sequência ao assunto da carta 7, sobre evitar a multidão. Ele começa com uma objeção hipotética do Lucílio, dizendo assim: então, tu mandas-me evitar a multidão, conservar-me retirado, contentar-me com minha consciência? Que é feito daquelas vossas máximas que nos objurgam a morrer em plena ação? Bom, ao que te parece, eu estou te aconselhando a inércia, ele diz. Mas ele responde: se eu me recolhi em casa e fechei as portas, foi para ser útil a um maior número. Nem um único dia me chega ao fim na ociosidade. Ele fala assim, que você acha mesmo que eu seria mais útil se eu tivesse lá comparecendo como consultor numa citação judiciária, se imprimisse o meu sinete no fim de um testamento, se fosse ao Senado dar o meu voto e o meu apoio a um candidato qualquer? Acredita, os que mais fazem são os que menos parecem fazer. O Sêneca, na carta 8, fala também do estoicismo, da filosofia estoica e do trabalho dele, comparando com o de um médico, como isso é bastante frequente entre os filósofos estoicos,
que a filosofia estoica é vista mais como uma medicina do que uma moral, que ela é vista mais como um meio de se transformar, de se curar, do que um conjunto de ideias, uma teoria. Ele descreve assim o que ele faz. Indico aos outros o caminho justo que eu próprio só tarde encontrei, cansado de atalhos. Vou gritando, evitai tudo quanto agrade ao vulgo, tudo quanto o acaso proporciona. Diante de qualquer bem fortuito, parai com desconfiança e receio. Também a caça ou o peixe se deixa enganar por esperanças falaciosas. Julgais que se trata de benesses da sorte? São armadilhas! Quem quer que deseje passar a vida em segurança, evite, quanto possa, esses benefícios escorregadios, nos quais, pobres de nós, até nisso nos enganamos. Ao julgar possuí-los, deixamo-nos apanhar. Esta corrida leva-nos para o abismo. A única saída para uma vida elevada é a queda. E mais, nem sequer podemos parar quando a fortuna começa a desviar-nos da rota certa. Nem ao menos ir a pique, cair instantaneamente. Não. A fortuna não nos faz tropeçar, derruba-nos, esmaga-nos. Prossegue, pois, um estilo de vida correto e saudável, comprazendo o corpo apenas na medida do indispensável à boa saúde. Mas há que tratá-lo com dureza, para ele obedecer sem custo ao espírito. Limite-se a comida, a matar a fome, a bebida, a extinguir a sede, a roupa, a afastar o frio, a casa, a servir de abrigo contra as intempéries. Que a habitação seja feita de ramos ou de pedras coloridas importadas de longe é pormenor sem interesse. Ficai sabendo que para abrigar um homem, tão bom é o colmo como o ouro. Desprezai tudo quanto, com supérfluo trabalho, se acrescenta para ornamento e decoração. Pensai que só o espírito merece admiração. E ele termina com uma outra citação do Epicuro, que diz assim: deve ser servo da filosofia, se pretendes obter a verdadeira liberdade. E ele se justifica também, falando: talvez você queira me perguntar por que razão eu cito tantas máximas do Epicuro em vez de extrair dos nossos autores. Porque o Epicuro não é um estoico. Ele diz: por que motivo, porém, deveremos considerá-las de Epicuro e não propriedade de todos? Quantos poetas há que já disseram o que os filósofos ou já disseram também, ou hão de dizer um dia? Ou seja, aquilo que você diz não pertence simplesmente a você. Já foi dito antes, será dito depois. É algo que saiu da sua boca. É algo que pousou em você, mas não é seu. Então, de que importa da onde saiu uma frase boa ou uma ideia boa? Se ela saiu também de outros milhares de lugares e vai sair de outros milhares de lugares de novo. Não devemos ter por nosso aquilo que o acaso nos dá. E essas ideias que chegam em nós, difícil dizer que elas não são, em grande parte, algo que o acaso nos dá. Porque você estava no momento certo, na hora certa e, puf, a ideia caiu na sua mão. E ele volta a caracterizar o estoicismo ou a filosofia estoica, o trabalho dele mesmo, ao trabalho de um médico. O que ele fala, que ele diz é: vou compondo alguma coisa que possa ser útil. Passo ao papel alguns conselhos salutares, como as receitas dos remédios úteis. Conselhos que sei serem eficazes por tê-los experimentado nas minhas próprias feridas. Obrigado.